Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 ao 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete com os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho começa com uma discussão do povo sobre quem era Jesus. Alguns achavam que era um profeta, outros que era um morto que ressuscitou, e Herodes acreditava que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Mas o Evangelho continua com toda a história de Herodes que manda prender João, até culminar em sua morte. E é interessante a postura de Herodes e de Herodíades, a mulher do seu irmão com quem ele casou. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas quando João Batista falava coisas que ele não queria ouvir, aquilo incomodava. Tanto que ele prendeu João Batista. E da mesma forma Herodíades, pelo fato de João Batista condenar a relação dos dois, Herodíades tenta tramar a morte de João Batista. E toda essa trama nos convida a olhar para o nosso coração. Da mesma forma como Herodes e Herodíades sentiam um incômodo com a verdade, quando essa verdade vinha ao encontro deles,
Nós muitas vezes, quando uma verdade que nós não queremos ouvir vem ao nosso encontro, nós temos a tendência de expulsá-la. Herodes prendeu a verdade, Herodíades mandou matar. Diante disso, qual é a nossa postura diante das verdades que vêm contrárias a nós? Muitas vezes vem alguém de fora e nos fala alguma coisa, em algumas situações que fica evidenciado a nossa verdade, nós corremos o risco de afastar as pessoas, de excluir da nossa vida, de criar uma discórdia a ponto de não mais se relacionar. Existe essa fraqueza em nós, de rejeitarmos qualquer coisa que nós não queremos ouvir, que nos machuque, que nos faça mudar de vida. Por isso, irmãos, diante dessa fraqueza humana e diante da verdade que se manifesta a nós, que é Jesus, nós somos convidados a abrir o coração, é ter essa docilidade em qualquer circunstância, nos questionar. Se aconteceu isso, se me disseram aquilo, se fizeram isso comigo, qual é a verdade? Aí nós abrimos o coração e analisamos nossa consciência, analisamos a nossa vida. Só assim nós nos tornamos melhor, só assim nós progredirmos. Porque se eu fico na minha postura confortável e julgo que todos estão errados e eu certo, aí não há mudança. E Jesus é aquele que trabalha a todo momento para que a gente progrida, para que nós nos tornamos melhores. E desta forma também, nós somos convidados a reconhecer em todos aqueles que se apresentam a nós a face de Cristo. Ali, muitos deram diversas alternativas para quem era aquele homem, mas ninguém acreditou que era o Messias. Assim também, em todos esses que se aproximam de nós, muitas vezes com uma face que nós rejeitamos, muitas vezes com uma afeição que nos causa repulsa, nós devemos, em oração, reconhecer Jesus que ali está. Jesus que se apresenta muitas vezes de uma forma que nós não queremos, que nós rejeitamos, para aí sim, reconhecendo a sua presença que nos encontra, transformarmos a nossa vida, amarmos como Ele ama, perdoarmos como Ele perdoa. Por isso, irmãos, peçamos a Deus hoje que nos conceda a graça da docilidade, para em tudo aquilo que nos acontecer, perceber a presença real de Jesus que nos fala. Ó Senhor, diante da Tua palavra, nós vemos que muitas e muitas vezes a verdade é rejeitada. A verdade que nos mostra o nosso erro, a nossa culpa, a verdade que nos convida a mudar de vida. Por isso hoje, humildes, pedimos que o Senhor nos dê a graça da docilidade, para percebermos em todas as situações da nossa vida, as situações que nos convidam à mudança, as situações que nos convidam a sermos melhores, a sermos melhores do que éramos. Por isso, Senhor, dai-nos a Tua graça e a Tua bênção. Amém. E hoje também é dia de São Brás, que através dessa bênção, Deus nos abençoe e nos conceda a saúde da garganta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Brás, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escutar